O erro é o seguinte, o cliente ele não fecha imediatamente. Ou seja, se o evento ele está acontecendo em janeiro, provavelmente aquele cliente ele fechou esse palestrante há 1 mês, 2 meses antes. Ou eu estou errado, Elis? Uma palestra é simplesmente o ato de alguém estar tão interessado em você ao ponto de pagar para te ouvir. E quando você para de correr atrás das empresas e foca em gerar interesse, as empresas que correm atrás de você. Porque no mercado de palestras, o livro é julgado pela capa. A sua capa está te vendendo ou te desvendendo? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Mercado de Palestras. O nosso objetivo aqui é trazer e discutir estratégias que vão fazer clientes correrem atrás de você, ao invés de você correr atrás de clientes. E hoje a gente está com um tema super legal. O tema é quem contrata palestras. A gente vai discutir sobre esse tema e a gente vai trazer várias sacadas para vocês aí que eu também não sei quais são, porque o tema é sempre proposto sem o entrevistado saber, então as sacadas vão acontecendo. Eu sou o Lucas Vieira, gerente de marketing da Motivação Palestras. Oi, gente, eu sou a Elis, eu sou Speak Hunter da Motivação Palestras, a equipe comercial. Eu sou o Lucas, sou fundador da Motivação Palestras. Vamos lá, então. Lucas, a gente trouxe esse tema, o que você achou? Um tema forte? Dá para a gente conversar e trazer bastante coisa sobre ele? Eu acho que tem coisa pra caramba aí pra gente conversar, viu? Porque só de contratantes de palestra tem 7 diferentes e cada um tem suas especificidades. Maravilha. Antes de você falar nisso, que já era uma pergunta que eu ia fazer, como esse tema ele é muito abrangente, a gente vai dividir em 2 etapas, tá? O primeiro a gente vai falar sobre o mercado, né? Quem realmente contrata, quais os setores que contratam, mais, menos, essas estatísticas assim. E o segundo, a gente vai falar um pouco também que tem a ver com a contratação, que é como deve ser o currículo de um palestrante, como ele deve se apresentar. Então, acredito que isso também seja uma vertente para quem contrata palestras, correto? Claro. Maravilha. Então, a gente vai dividir esses 2 momentos, tá? O primeiro momento vamos falar sobre o mercado de uma forma em geral e o segundo a gente vai afunilar e ser mais específico para o palestrante entender o que ele precisa mudar ou o que ele está fazendo de... não é errado, mas o que ele está fazendo que poderia ser melhor, essas coisas assim, beleza? Fechou. Vamos lá, então. Você começou a dar uma palhinha para a gente dos setores. Fala aí para a gente quais são esses setores que contratam palestras. Bora lá então, galera. É o seguinte, a gente tem 7 tipos diferentes de contratantes de palestras, tá? A gente tem as escolas, é o primeiro tipo de contratante. A gente tem as universidades, a gente tem as prefeituras, a gente tem o Sistema S, que só que no Sistema S tem 7 ou 9 sistemas diferentes e todos começam com S. São sistemas ali com... eles foram feitos para apoiar questões sociais e questões relacionadas ao desenvolvimento do trabalho, sabe? Por exemplo, o Sebrae, Senai, esses caras aí estão todos dentro do Sistema S. Então, escola, universidade, prefeitura, Sistema S, agências de palestrantes, empresários, e o que a gente chama de empresários aqui na Motivação Palestras, são os empreendedores que eles acham oportunidade de faturar vendendo ingressos para eventos. Então, por exemplo, quero vender o ingresso para a palestra do Cortella, que vai ser no Teatro X. O cara vende o ingresso ali e fatura com lucro dessas vendas de ingresso. E o último, 7º tipo de contratante de palestras é o nosso preferido, é o tipo de contratante que nós focamos aqui na Motive. São as empresas, médias e grandes empresas. Que maravilha! Então, a gente tem esses 7 mercados que sempre estão à procura de palestrantes de diversos temas, cada um relacionado à sua área. Uhum. E aí vem, você sabe dizer para a gente se existe uma sazonalidade dentro desses setores ou qual o setor que mais contrata normalmente? Eu vou falar sobre a sazonalidade dentro do nosso cliente foco, tá? O nosso cliente foco é o 7º tipo de cliente, são as empresas.
Esse cara aqui, ele tem uma sazonalidade bem específica e a maioria dos palestrantes acabam errando essa percepção da sazonalidade das empresas. Inclusive, Elisa, eu queria até saber qual a sua percepção da sazonalidade das empresas, para ver se bate com a informação que eu tenho. As empresas, elas são as que têm mais recorrência, né, na contratação. Então, não tem, por exemplo, uma época específica, né? Tem alguns tipos de empresas que, sim, eles fazem eventos só no final do ano ou só no começo do ano, né? Mas é um cliente que ele é frequente. Por exemplo, se ele faz um evento no final do ano, todo final do ano ele está contratando palestrantes. Se ele faz um que eles chamam de kickoff, né? Geralmente vai de janeiro a março o kickoff, né? Que é para iniciar o ano fiscal da empresa, né? Então, eles veem os resultados do ano anterior e projetam os resultados que eles querem atingir durante o ano corrente, né? Então, eles também contratam todas nessas épocas, né? E tem contratantes que eles fazem mais eventos, eles investem muito na questão de treinamento e desenvolvimento de equipes. Então, tem empresas que contratam palestrantes a cada 3 meses, a cada 6 meses. Tem empresas que contratam a cada semana, né? Lógico que é menos, né? Mas imagina aí, no Brasil inteiro, a gama de empresas que tem, né? Então, tem até agora, né? Tá muito com a questão de palestra online. Então, tem muitas empresas que estão fazendo uma sequência de treinamentos nas equipes, onde eles fazem palestras semanais, tá? Para alguma área específica ou para todas as áreas, aí vai dividindo. E tem muitas que estão contratando, viu? Maravilha. Vamos lá, então. Eu vou trazer um dado mais técnico, que a Elisa, ela está no campo de batalha, ela está ali no comercial e ela está vivendo a mesma coisa que um palestrante vive, né, Elisa? Porque você fala diretamente com as empresas. Tem o mesmo tipo de relacionamento que um palestrante teria falando ali direto com as empresas também. De uma forma genérica, né? Falando de uma forma simples. Mas o que acontece, galera? Eu percebo que os palestrantes, eles não têm tanta assertividade quando a gente abre o assunto relacionado à sazonalidade. Por exemplo, acho que no sábado passado, se eu não me engano, eu fiz uma live lá no nosso Instagram, lá no Fica a Dica Palestrante, né? No Instagram, no nosso Instagram. E eu estava fazendo uma consultoria ao vivo com o palestrante e eu perguntei para a galera lá, pessoal, qual é a data que vocês acreditam ser a sazonalidade do mercado de palestras? Aí o cara colocou lá, se eu não me engano, setembro, outubro e novembro, que parece que são datas de CIPAT, né? Cara, isso daí tá totalmente diferente da verdade, da verdadeira sazonalidade. Outros palestrantes, eles já tendem a acreditar que a sazonalidade do mercado de palestras é no final do ano, no começo do ano. Então, geralmente, quem está cru nessa questão de palestras, eu vejo que pessoas que não são do segmento, elas acreditam bastante que a sazonalidade é no final ou no começo do ano, por ser tempo de convenção nas empresas, ser tempo de evento de encerramento, ser tempo de evento de começo do ano. Mas, por incrível que pareça, a sazonalidade não é nem em setembro, nem outubro, nem novembro, nem dezembro. Não tem nada a ver com esses meses. E por que não tem nada a ver? É um assunto meio difícil, tá? Então, eu vou tentar explicar aqui e vocês me ajudem aí, DJ, Elis, me ajudem aí. O negócio começar a ficar confuso, façam perguntas, como se vocês fossem os palestrantes que estão assistindo a gente, tá bom? Vou explicar do jeito mais fácil possível. O que acontece? Eu tenho uma planilha, a Elisa conhece muito bem essa planilha, uma planilha de controle de informações. Todo cliente que entra em contato com a gente aqui na Motivação Palestras, a gente guarda os dados desses clientes para entender o comportamento deles. Entender, por exemplo, qual é o palestrante mais solicitado, qual é o palestrante mais fechado, qual o local que sempre está pedindo palestrantes, qual é o estado que sempre está pedindo palestrantes, o tipo de empresa que sempre pede palestrantes. Eles vêm pelo Google, eles vêm por ligação, por e-mail, todas essas informações a gente computa. E a gente também computa as informações de fechamento. Então, eu sei exatamente
quantas solicitações entraram em quantos pedidos, quantas empresas cotaram palestrantes com a Motivação Palestras em janeiro, por exemplo. Eu sei exatamente quantos orçamentos entraram e eu sei exatamente quantos fechamentos a gente teve em janeiro. A partir dessas informações, eu comecei a ter uma noção de janeiro tem mais fechamento, porém, dando um exemplo, tá? Não que janeiro tenha, mas janeiro, vamos supor que num exemplo, janeiro tenha mais solicitação, tenha mais cotação, mas não necessariamente janeiro tem mais fechamento. Às vezes, por exemplo, agosto, que não tem tanta cotação quanto janeiro tem, acaba tendo mais fechamento do que janeiro. Então, eu comecei a perceber alguns estudos interessantes. É por isso que eu falo que o negócio fica um pouco complicado e, às vezes, pode ser que fique confuso. Porque é uma análise em cima de comportamento de mercado e não é nada óbvio. Então, o que acontece? Primeiro, eu comecei a analisar essa informação de entra X solicitações em um mês e naquele mês eu tenho X fechamentos. Ok. Mas eu fui mais profundo ainda e comecei a perceber que, apesar daquele mês ter uma quantidade X de fechamentos, há fechamentos dentro daquele mês que não entraram em janeiro, por exemplo. Então, olha que maluco. Eu estava computando a quantidade de fechamentos que a Motivação Palestras tinha, acreditando que aquele mês era um mês bom de fechamento. Mas, naquele mês, eu estava fechando clientes, vamos supor que a gente esteja em janeiro, em janeiro eu estava fechando clientes que, na verdade, cotaram com a gente em novembro, em outubro, em setembro. Então, olha que maluco. É errado eu achar que janeiro é o mês de pico. Se vamos supor que janeiro seja o mês de maior fechamento no ano. É errado mesmo assim eu achar que janeiro é o mês de pico, porque eu tenho que analisar o mês de pico em cima da quantidade de orçamentos, do mês que tem a maior quantidade de orçamentos, vírgula, a maior quantidade de orçamentos e que tem a maior quantidade de fechamentos. O que eu quero dizer com isso? Vamos colocar 3 meses aqui. Janeiro eu tive 100 cotações, fevereiro eu tive 90 cotações e março eu tive 80 cotações. Teoricamente, qual é o melhor mês, DJ? Teoricamente, é para ser o mês de janeiro. Teoricamente, seria o mês de janeiro. E aí, o que acontece? Eu comecei a fazer um estudo e verificar. Pô, sim, eu dei o exemplo de janeiro, fevereiro e março. Se em abril eu tenho 20 fechamentos, e eu tenho fechamentos que vieram desses meses, janeiro, fevereiro e março, eu tenho que analisar quais são os meses que me trazem mais fechamentos, quais são os meses que me trouxeram mais cotações que fecharam, em outras palavras, entendeu? Então, eu comecei a perceber o seguinte, não necessariamente o mês que tem maior número de cotações é o melhor mês, porque às vezes, fevereiro, que só teve 80, teve mais clientes que fecharam do que janeiro, que teve 100 orçamentos. Deu para entender ou ficou confuso? Não ficou confuso. É só complicado porque não é uma análise baseada naquele mês. Ela se estende ainda por mais alguns meses à frente, né? Chega a ser uma bagunça que você só vai entender depois no decorrer dessa planilha, né? Porque muitos clientes que entram em contato em janeiro, eles estão mais na ideia de pesquisa, não é isso? Pelo que eu entendi, eles estão pesquisando, eles estão conversando, iniciando, e talvez só vão finalizar isso aí, como você falou, daqui a 2 meses, 1 mês e meio, não sei. Mas seria basicamente isso, né? É exatamente isso. Na verdade, é exatamente isso. Por quê? Porque eu preciso fazer uma análise de qual é o mês que me traz o maior número de fechamentos, não o mês que me traz o maior número de orçamentos. E as minhas estratégias de marketing, eu vou trabalhar em cima do mês que me traz o maior número de fechamentos. Só que esse fechamento que eu digo não é o fechamento que acontece no mês. É o fechamento em cima das entradas que eu tive, das pessoas que cotaram comigo. E aí o que eu percebi? Eu percebi o seguinte, vou até abrir Só para ilustrar isso de uma forma mais fácil possível, explica para a gente como é que a gente consegue transportar isso para a realidade do palestrante. Porque você imagina que o palestrante, ele não é igual à agência, que é um setor geral,
onde todos os setores estão ali e você faz uma análise do mercado inteiro. O palestrante ele é específico. Por exemplo, vamos supor que seja um palestrante do agronegócio. Como é que ele pode transportar essa análise para dentro da realidade dele? Uma vez que a agência ela aborda vários assuntos, ela tem o agronegócio, ela tem mercado esportivo, ela tem mercado acadêmico, ela tem uma porrada de outros mercados, ela faz a análise completa. Mas esse palestrante específico dessa área, o que ele pode fazer para ter uma análise baseada nessa que você sempre faz? Tá, eu vou passar aqui uma informação bem prática, porque em cima dessa informação não tem como não ter o dado, tá? Então, eu falei a forma como eu levanto esses números, mas agora eu vou passar a informação de quais são os meses de sazonalidade. Eu dei toda essa explicação para explicar por que a gente não tem uma sazonalidade no mercado de palestras. A gente tem duas. A gente tem a sazonalidade de pico de eventos e a sazonalidade de pico de fechamentos. E aí, eu fazendo um estudo aqui com o pessoal que eu mentoro no MBA do palestrante, eu descobri que entra uma terceira ainda, que é a sazonalidade de pico de cotações. E aí, o que acontece? Eu vou te passar aqui os 3 maiores meses de pico de solicitações, de orçamentos. Se você perguntasse assim para mim, Lucas, quais são os meses que tem mais pedido de clientes? Os meses são janeiro, fevereiro e março. Esses são os 3 melhores meses de cotação de palestrantes. Tá? Agora, passando uma informação mais inteligente ainda. Eu vou te passar os meses que são os melhores meses. Porque não significa, simplesmente pelo fato de janeiro, fevereiro e março ser os meses que a gente tem mais cotações, que eles são os melhores meses. Não significa isso. Porque os clientes que que mais fecharam, eles vieram de outros meses. Os melhores meses, então, seriam os meses de janeiro, março, julho e agosto. Esses são os melhores meses. Janeiro, março, julho e agosto. E olha que maluco. Julho e agosto geralmente tem uma quantidade de cotações menor do que os 3 primeiros meses, janeiro, fevereiro e março. Lucas, e por que esses são os melhores meses então? Porque esses 2 meses, julho e agosto, tem uma quantidade de... Os clientes que entram cotando nesses meses, eles tendem a fechar muito mais do que os clientes que entram em fevereiro, por exemplo. Entendeu? Então, janeiro, março, julho e agosto. Essa é a sazonalidade do mercado de palestras. Esses são os meses em que os clientes que entram realmente estão interessados em fechar, estatisticamente, pelos números que nós levantamos aqui na Motivação Palestras. Ô, Lucas, e esse terceiro pico que você falou aí sobre o pico de eventos, né? Que aí você falou do de orçamento e do de fechamento. E esse pico aí de evento, quais são os meses que mais acontecem eventos? Então, olha que maluco. Então, o pico de eventos, essa informação já é muito mais óbvia do que essa outra informação que eu te passei. E é por isso que todas as pessoas, elas tendem a acreditar que a sazonalidade do mercado de palestras é no pico de eventos, porque o pico de eventos é mais simples. Então, por exemplo, eu acredito que o pico de eventos seja em janeiro, setembro, outubro e novembro. Aí vem aquilo lá que o palestrante falou. Setembro, outubro, novembro, janeiro, dezembro, eu não acredito que seja tanto, mas o que acontece? E você consegue falar isso melhor do que ninguém, Alice. O que acontece é o seguinte, qual é o erro de eu achar que o pico do mercado de palestras é quando estão acontecendo os eventos? O erro é o seguinte, o cliente, ele não fecha imediatamente. Ou seja, se o evento ele está acontecendo em janeiro, provavelmente aquele cliente ele fechou esse palestrante há 1 mês, 2 meses antes. Ou eu estou errado, Elis? Não, é exatamente isso. Às vezes até 3 meses antes. Quanto mais conhecido é o palestrante, inclusive, as empresas já sabem que tem que contratar com antecedência. Empresas grandes costumam ter uma antecedência para analisar palestrantes, conhecidos ou não, de 6 meses, tá? Então, por isso que às vezes o cara entrou lá em janeiro e ele vai fechar em junho.
Então, eles fazem uma análise prévia, né? Passa por diversas áreas até chegar aí na aprovação. Puxando um pouquinho sobre o DJ fez uma pergunta, né? Fez uma pergunta para você, que ele puxou um contexto aí da sazonalidade, de, por exemplo, um palestrante específico do agronegócio, entendeu? Os palestrantes, eles costumam ter aí realmente algum dado, né, para se basear. E alguns têm realmente assertividade, sabe? Nessa parte, por exemplo, tem alguns meses que é claro que são os meses mais prováveis de terem os fechamentos concretizados, né? E aí pega no que você falou também, Lucas. Não é, por exemplo, o agronegócio. O agronegócio, geralmente, de janeiro até março, eles estão comemorando as colheitas. É quando eles finalizam as colheitas para poder vender para o produtor, todo o processo. Então, geralmente é um período que eles estão comemorando essas colheitas. Então, principalmente em fevereiro e março, é onde tem mais eventos ligados ao agronegócio. Aí, galera, porque a Elisa é a rainha do agronegócio aqui na Motive. Então, por exemplo, principalmente fevereiro e março, tem muitos eventos aí das empresas de agronegócio. Mas pega com o que você falou, não quer dizer que vai ser em fevereiro e março que eles vão fechar. Não, muito provavelmente eles vão fechar já em janeiro, entendeu? Ou se o evento for em março, fechar em fevereiro. Porque costuma realmente ter aí essa época, né, de pelo menos 30 dias antes do evento eles já fecharem para seguir com os processos contratuais, né, que nada dê errado. Boa, Elis, boa colocação. É isso aí. Tá mudo? Tá mudo, DJ, seu áudio. Aí, voltou? Boa. Voltou. Vamos lá, o legal é que a gente pode encarar essa sazonalidade de vários ângulos, né? A gente pode encarar essa sazonalidade setorial, que cada palestrante que é de área específica, ele já tem mais ou menos uma ciência dessa sazonalidade de eventos correlacionados à área que ele atua, né? E também essa sazonalidade geral que você acabou de falar para a gente da realidade do mercado de palestras no geral, né? Não só no específico da área dele. E aí a gente tem uma outra informação bem importante, que é o seguinte: tudo isso que a gente falou até agora é a sazonalidade das empresas, do 7º tipo de contratante. A gente tem mais 6 tipos de contratantes, entendeu? Que cada um tem o seu jeito de contratar, tem o seu tempo, tem a sua sazonalidade. Por exemplo, o Sebrae, que é do Sistema S, os caras eles fazem evento o dia inteiro, quer dizer, o dia inteiro não, o ano inteiro, sabe? É por isso que eles são os maiores contratantes de palestras do Brasil. Se você fala que é o maior contratante de palestras do Brasil, é o Sebrae. Eles sempre fazem eventos, né? Então, a sazonalidade desses outros 6 contratantes é totalmente diferente da sazonalidade das empresas. A gente está falando das empresas aqui, galera, porque esse é o nosso cliente foco. Médias e grandes empresas, tá? E a motivação... Eu queria ressaltar um pouquinho aí que o Lucas falou do Sistema S, né? O Sistema S, ele tem uma particularidade, né? Que quem já trabalhou sabe, né? Que os pagamentos deles são depois, geralmente, então, empresa, que são o nosso foco, eles conseguem pagar antes, até agências também pagam antes, universidades, entendeu? Outros contratantes, eles geralmente conseguem pagar antes do evento, e o Sebrae, ele realmente não consegue, só 30 dias depois, e eles têm um processo de licitatório, né? Então, eles batem muito na questão do preço e não da qualidade do palestrante. Então, se eu tenho um palestrante que ele fala do mesmo tema, 2 palestrantes falando do mesmo tema, e um tá, por exemplo, 999 e o outro está 1.000, eles fecham com de 999. Então, legal. Bate aí na questão do preço. Uma boa sacada, hein, Elis? Essa é uma coisa legal até para o palestrante que está ouvindo a gente, que está assistindo, ele também ter essa ciência na ideia de remuneração, né, de pagamentos, como funciona todo esse mercado também dentro dessa área, né? Lucas, tem outra coisa que eu queria colocar antes de você passar a próxima pergunta aí, DJ. Isso é muito importante que eles falou,
E isso me trouxe uma outra informação que eu acredito que é muito importante para compartilhar aqui com os palestrantes que estão assistindo a gente. Inclusive, ó, a gente está aqui com o coach Marcos Gomes, com o palestrante Nelson Gonçalves. Um abraço aí, galera. Ó, então é o seguinte, o que acontece? Essas empresas, a Elisa acabou de falar que, por exemplo, o Sebrae, ele trabalha por licitação. E a licitação, ela visa o preço. E o que acontece? O Sebrae, às vezes, eles contratam um palestrante que ele quer muito contratar. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para ficar mais fácil. Ele quer muito contratar o Cortella. Ele dá um jeito de contratar o Cortella, mesmo apesar do preço do Cortella. Eles dão um jeito de contratar quando eles têm verba e quando eles querem muito contratar aquele palestrante. Entendeu? Então, olha que maluco. Por que, Lucas, que vocês escolhem trabalhar com as empresas? Porque as empresas... Não sei se você lembra, DJ, na live anterior, quais eram as 3 coisas que eu falei que o palestrante precisa cuidar? Você se lembra? Peraí, cortou. Na live anterior eu falei que tinha 3 coisas que o palestrante precisava cuidar, que ele precisava preservar para poder ter mais velocidade na carreira dele. Você lembra o que era? Ai, cara. Você lembra disso? Gastar tempo, era uma coisa de gastar tempo, dinheiro. A outra... Energia. A outra não, energia. Então o palestrante ele precisa guardar essas 3 coisas como se fossem 3 coisas, as 3 forças mais preciosas da carreira dele: o tempo, o dinheiro e a energia. Tá? Tem palestrantes que eles ainda não estão investindo, então eles só estão colocando tempo e energia na carreira deles. Mas tem muito palestrante que está colocando dinheiro também na coisa errada. Então aqui a gente acaba caindo nesse ponto de novo. Olha que maluco quando a gente fica focando no cliente errado. Gastando tempo, sei lá, prospectando o Sebrae, por exemplo, gastando energia, tentando convencer esse cara a te contratar e gastando dinheiro, muitas vezes, com ferramenta de e-mail marketing, com anúncio no Google, querendo prospectar esses caras aqui. E aí chega lá, na hora da contratação, finalmente consegue receber uma cotação desse cara. Quando recebe, o cara não te contrata porque tem um outro que é mais barato. Tempo, dinheiro e energia desperdiçado. Agora, as empresas não. A empresa, ela valoriza a qualidade. Ela não valoriza o preço. Entendeu? É lógico que elas não saem esbanjando dinheiro, pagando para qualquer palestrante lá trabalhar, dar palestra na empresa delas. A gente está falando de médias e grandes empresas que têm o selo Great Place to Work, das melhores empresas para trabalhar no Brasil. Multinacionais, a gente está falando de grandes marcas aqui. Esses caras, eles pagam em média R$20 mil por um palestrante. E esses caras, eles valorizam a qualidade do conteúdo. Por isso que eles chegam na gente, chegam na Elis lá e falam: Elis, eu quero um palestrante desse jeito aqui, desse jeito para atender esse evento aqui. Me indica. Por quê? Ela quer que a pessoa quer que a Elis indique o melhor dentro daquele tema, dentro daquela necessidade que a pessoa está tendo ali. Entendeu? Então, a partir do momento que eu, palestrante, consigo passar a minha imagem como uma imagem profissional, como uma imagem de palestrante do nível do progresso, nível do super-herói, nível do legado, cara, a empresa cai em cima de você. Agora, quando você é um palestrante que está no nível do desconhecido, não sabe quanto cobrar pela palestra, cobra menos de R$10 mil pela sua palestra, você não sabe se posicionar estrategicamente, não tem estratégias de marketing na sua carreira como palestrante, não foca nos seus pontos de contato com os clientes e com as pessoas, porque não é só um cliente que o palestrante tem que focar. E ele também não recheia os pontos de contato com fatores geradores de interesse. Quando o palestrante ele não sabe de nada disso aqui que eu estou falando, a possibilidade dele conseguir atrair uma empresa é muito baixa. É muito baixa. E, de novo, a gente cai naquela história. Palestras são consequências da quantidade de interesse que você gera nas pessoas. E a prova disso é, o Cortella, ele prospecta clientes? Me diz aí, Elis. De jeito nenhum, né? O Cortella, na verdade, ele pode se dar ao luxo de querer palestrar somente um dia na semana e é briga, né? Na verdade, é briga de cliente para poder contratar ele, né? Uma coisa, Lucas, que você
falou aí que chamou a minha atenção, tá? Com essa questão assim, de tipo, o palestrante está desconhecido, e isso aqui já pegando o foco, né, desse projeto aqui, da dica diretamente para palestrante, né? Um palestrante que cobra menos de 10 mil na sua palestra. Gente, tem muito e não é o errado, mas assim, tem muito também cobrando aí, com certeza, muito mais de 10. Então, realmente é a questão da preparação. Pegar todos esses pontos aí que você falou, Lucas, é muito importante, né? Porque ele dá a preparação para você poder falar assim, minha palestra vale 10 mil, 15 mil, por isso, por isso e por isso. Você mostra lá um material, você mostra um vídeo, né? Você mostra o conteúdo. Empresa nenhuma vai poder falar assim, não vale, a palestra dele não vale. Agora, se você não tem lá, não é que não tem o conteúdo, mas o seu conteúdo não é apresentado de uma forma interessante, entendeu? O seu currículo, né, não está lá de uma forma interessante, você não tem material para comprovar com essas empresas, né? Que você faz o seu trabalho e faz bem feito, realmente a empresa sim pode pensar assim, não, por que esse cara vale aí 10 mil, 15 E mil? outra coisa, muito palestrante pode falar assim, mas só palestrante famoso que consegue cobrar mais de 10 mil, só palestrante está há muito tempo no mercado. Me diz aí, o Luciano Pires, ele é famosão? Não, ele é muito conhecido no meio corporativo, né? Mas, assim, em meio a várias empresas que eu entro em contato, muitas nunca nem ouviram falar dele. E ele é um Então, palestrante que ele é bom, que eu, por exemplo, eu consigo passar para o meu cliente, olha, esse cara aqui, ele é muito bom, eu te garanto. Eu te coloco em linha para você conversar com ele e ver o quanto ele é bom e o quanto ele combina com o seu evento. E eu falo isso sem medo nenhum, e eu sei que se esse cliente conversar com o Luciano Pires, ele vai fechar com ele. Porque ele é bom, ele tem material, tudo que eu peço para ele para agradar o cliente também ele faz, entendeu? isso que eu ia falar, porque não importa muito palestrante, eu acho que um monte de palestrante pode assistir a gente e falar, eu também sou bom. Se você me colocar na linha para falar com o cliente, eu também vou convencer ele. E eu acredito totalmente que ele convenceria. O problema é que a gente precisa, pessoal, palestrantes aí que estão assistindo a gente precisa ultrapassar a barreira de convencer o cliente a falar com você. Se a gente não consegue ultrapassar essa barreira, ele não fala com você, não adianta a gente pedir, entendeu? E o que leva o palestrante a ultrapassar essa barreira? É tudo isso que eu falei, todos esses pontos que eu falei aí alguns minutinhos atrás. Você precisa estar preparado para convencer o cliente. Então, é tipo assim, a gente está falando para você, nos ajude a te ajudar. A gente precisa que você esteja preparado para conseguir vender você, né, Liz? É verdade, gente. É muito importante essa questão aí de fatores que geram interesse no cliente, tá? Se não gerar interesse no cliente, não adianta eu falar que você é o rei da cocada preta, que você fala bem em público, que você agrada a todo mundo. Se você não tem um material apresentável, sabe, fatores que comprovem para o cliente que é realmente aquilo, que ele visualize aquilo e já imagine você no evento dele, ele não quer nem de graça, na verdade. Ele não vai querer nem de graça. Verdade. Na verdade entra esse assunto todo entra numa outra pergunta que eu ia fazer mais à frente, mas eu vou adiantar ela. O cliente, ele nem sempre contrata o palestrante que ele pediu, né, Lucas? Verdade. Essa é uma pergunta, essa é uma questão bem interessante. A gente tem uma porcentagem, de novo, tudo aqui na Motive a gente coloca números. A gente gosta de tomar decisão em cima de certeza, de informação real, não em cima de achismo. E a gente tem uma porcentagem, um estudo aqui interno, que diz que 70% dos nossos clientes, quando eles entram em contato com a gente, eles pedem um palestrante, mas quando eles contratam o palestrante, não é o mesmo que ele pediu de início. E por que isso acontece? Você consegue apontar, antes de você explicar, você consegue apontar 3 fatores para que isso aconteça? Sim. Então, vou colocar os 3 fatores antes de explicar, tá? Primeiro fator, os palestrantes que eles chegam pedindo... eu gosto de falar, de pegar esses assuntos, porque tudo começa a se conectar. Eu acabei de falar que palestras são consequência da quantidade de interesse que você gera nas pessoas. Isso está totalmente ligado a esse fenômeno, porque os palestrantes que os nossos clientes chegam pedindo são os palestrantes do topo do método NIC.
E se você está assistindo a gente e não sabe o que é o método NIC, vai lá no nosso canal no YouTube, que eu tenho um vídeo explicando detalhadamente como é que ele funciona. Resumindo, o que é o método NIC? É um método que eu criei para entender o nível de interesse que os palestrantes geram nos clientes. Tá? Então, eles chegam sempre pedindo os palestrantes top do método NIC. O método NIC é dividido em 4 grupos, eles pedem os palestrantes que estão no grupo mais top. E o que acontece? Esses palestrantes do grupo mais top, eles não estão, eles têm em pouca quantidade, eles não têm uma quantidade gigantesca. A quantidade é muito reduzida dos palestrantes dos níveis mais top. E a quantidade de clientes querendo contratar eles é gigantesca. Então, tá aí o primeiro motivo dos palestrantes não conseguirem, dos clientes não, de 70% dos clientes contratarem um outro palestrante. Segundo motivo, consultoria. Aqui na Motivação Palestras, a gente não faz simplesmente uma venda, a gente não chega com o cara pedindo motivação, pega lá no site, filtra a motivação e sai falando os nomes pro cara. Não é assim que funciona. Ué, Elis? Não, imagina, né? O cliente chega, tem que falar direito. Eu passei 3 dias, aqui tem uma cliente que ela me enviou uma solicitação há 3 dias e eu não conseguia falar com ela de jeito nenhum, a gente foi só trocando e-mails e não conseguiu o contato por telefone, né? E eu consegui hoje, só que 3 dias é muito tempo para um cliente ficar esperando. Aqui a gente, o tempo limite para a gente atender um cliente é 10 minutos. Então, imagina, 3 dias sem eu conseguir falar com essa cliente. E quando eu fui falar com ela, né, eu consegui hoje, eu expliquei justamente isso para ela, né? Eu falei assim, olha, era muito importante essa ligação, por quê? Porque ela pediu nomes que nem o foco desses caras nem é da palestra, são pessoas que são CEOs de grandes empresas, então o foco deles não é palestra. Eles não são palestrantes, eles são empresários bem-sucedidos, né? Então ela pediu, tipo, 8 nomes de palestrante, para palestrar no evento delas que não são palestrantes. E o contato, eles podem sim fazer uma palestra, mas o contato é muito difícil e demorado com eles. Inclusive, essa cliente até me falou, realmente, eu percebi, eu entrei em contato com outras agências e eu vi que é difícil o contato deles. E aí eu falei, eu preciso entender o seu evento, porque eu tenho muitos palestrantes que eu posso te indicar que se encaixam no seu evento. E esses aqui, claro, eu não vou deixar de te auxiliar, eu vou atrás, mas já te informo que eles demoram bastante a dar o retorno e provavelmente eles não possam fazer a palestra porque não é o foco deles. Exatamente. Então, a gente, galera, primeiro motivo, clientes entram em contato com a gente pedindo um palestrante muito famoso e palestrantes muito famosos, palestrantes do topo do método NIC, eles têm uma quantidade reduzida enquanto a demanda é muito alta. Ou seja, a demanda é maior que a oferta. Não dá para eles atenderem todo mundo. Esse é o primeiro motivo de não fecharem com o palestrante. Segundo motivo, consultoria. Nós fazemos uma consultoria com os clientes. Nós não saímos indicando qualquer um. A gente quer entender o motivo daquele evento estar acontecendo para ter a certeza de que vai indicar o melhor palestrante para aquele cliente. Porque a nossa intenção é que o cliente retorne no próximo evento para contratar de novo com a gente. A gente sabe que dá muito mais trabalho conseguir cliente novo do que manter e fechar com clientes que já são nossos clientes. Entendeu? Então, primeiro motivo, palestrantes do topo do método NIC. Segundo motivo, palestrantes, a gente faz consultoria. Terceiro motivo, existe uma coisa chamada personagens no processo de compra, tá? Então, existem diferentes motivações entre as pessoas que cotam com a gente, tá? Então, por exemplo, a gente tem, quando entra em contato com a gente, Elis, quem entra em contato com a gente é o decisor ou é algum assistente, algum auxiliar? Geralmente é um auxiliar, né? Esse auxiliar, ele pode ser um influenciador direto, mas na maioria das vezes é só alguém que está pegando o orçamento para passar para a diretoria deles. E o que acontece quando isso acontece? Quem pediu o palestrante para ele foi o diretor dele. Só que quem está cotando com a gente é o auxiliar, vamos supor aqui no exemplo, auxiliar, tá? Então, quando o cara chega aqui pedindo Cortella e a gente fala que o Cortella não tem disponibilidade, é muito mais difícil passar uma indicação para esse cara aqui, porque não foi ele não está por dentro totalmente do evento. Quem está por dentro é o diretor, que passou a tarefa para ele cotar.
entendeu? Então, há confusões aqui no meio do caminho. Então, de repente, o cara chega aqui pedindo um esportista, o Tandy, que fala que ele não tem disponibilidade, passa algumas indicações, aí do nada o cara chega e fala que não quer mais o Tandy, ele quer... Quem é, Elis? Um cara aí, nada a ver. Max Gering. Ele quer o Max Gering, que não tem nada a ver com o Tandy. Então, cara, como é que a gente vai saber qual é o perfil de palestrante que esse cara quer? Não, Existe tem um outro fator também que eu julgo, você que é o especialista, você vai dizer que se eu estou julgando errado ou certo. Tá. Mas tem outro fator importante que eu percebo, e já há muito tempo isso, a gente até chegou a discutir isso em alguns momentos, é que o que acontece, às vezes o cliente ele liga e a gente passa junto com o cliente por todo um processo de consultoria, né? É um processo muito delicado que a gente precisa entender minuciosamente todos os passos do evento. E aí, e o objetivo dessa consultoria é para ser assertivo no nome do palestrante indicado. E aí a gente percebe que o cliente ele chega acreditando que ele tem um problema. E na consultoria, ele sai vendo que o problema é totalmente diferente do que ele imaginava que era. Não é isso? Porque a gente se aprofunda mais, né, Elis? Exatamente. Eu acho que eu já falei em alguma live, eu não sei se foi na passada ou se foi numa live que a gente fez o Fica a Dica, né? Que às vezes o cliente vem falando que o problema dele é que os colaboradores estão desmotivados, né? E a gente vai querer saber o porquê que eles estão desmotivados e nessa consultoria a gente descobre que teve uma troca de liderança, o líder de antes era muito mais legal e entrou uma pessoa super tradicional. Então, Caraca, muda isso totalmente a regra, entendeu? Então, o problema dessa empresa não é a motivação dos funcionários, está na liderança. Entendeu? A liderança que tem que ser diferente. Legal. Então, eu julgo esse ser um fator muito importante, talvez o mais importante, para que o cliente não contrate o palestrante que ele pediu, mas um palestrante totalmente diferente, porque depois que ele passa por essa consultoria, ele começa a enxergar com outros olhos, né? O evento dele e o nome que ele pediu. E aí ele fala, putz, é verdade, para isso esse nome que eu te pedi não bate. Você tem uma outra sugestão? Já aconteceu isso, né, Elis? Já, várias vezes. Inclusive, nessa questão aí de consultoria, né? Até uma dica, né, para os palestrantes. A gente tem dois tipos, classificando aqui os palestrantes em dois níveis, né? Os que são muito conhecidos já na mídia, que vai aí desde atletas até grandes empresários, né? Mas é conhecido a um nível aí Brasil na mídia, né? Já passou na TV, em vários programas, e é bem conhecido. E tem outros palestrantes que eles não são da mídia, mas eles são muito conhecidos no mundo corporativo. Que quer dizer, eles passaram por várias empresas e grandes empresas. Então, ele já é conhecido nesse mundo corporativo, né? E o que é interessante é que geralmente, esses palestrantes que não são tão conhecidos na mídia, mas eles já têm essa vivência maior com as empresas, né? São conhecidos no mundo corporativo, que um exemplo que a gente usou foi o Luciano Pires, né? Não é da mídia, mas é conhecido corporativamente. Esses palestrantes, eles sabem fazer um briefing mais apurado com o cliente do que o da mídia. O da mídia, como ele é muito procurado, geralmente ele só quer algumas informações básicas. E quando ele vai fazer o briefing direto com o cliente, ele não vai tão a fundo. Ele vai no que o cliente está pedindo. Outros palestrantes que já estão acostumados aí com essa vivência e não são conhecidos aí tanto na mídia, né? Eles têm essa consultoria mais, esse briefing, ele é bem mais aprofundado. Então, do mesmo jeito que eu faço a consultoria aqui, tentando entender por que os colaboradores estão desmotivados, ele também vai cada vez mais profundo até entender qual é o real motivo que aquela empresa precisa que ele trabalhe. Legal. Ô, Lucas, agora a gente vai entrar num outro patamar de contratação que depois dessa pandemia, muitas pessoas dizem que a pandemia só trouxe coisa ruim. Eu acho que trouxe coisa ruim, mas também acho que trouxe coisa boa, como algumas adaptações que a gente precisava fazer e também sair da nossa zona de conforto. Eu queria que você falasse para a gente um pouco dessa questão de palestra online. Agora, e uma outra pergunta, eu posso dizer que agora a gente está vivendo uma sazonalidade de palestra online
Ou isso é uma coisa que você acredita que pode ser uma revolução para o futuro das palestras? Ó, a gente está vivendo de fato uma sazonalidade de palestra online, mas uma sazonalidade inevitável, né? Não tem como escapar disso. Mas o que que eu Uhum. acredito? Eu acredito que agora as palestras online elas vão acontecer com bastante frequência. Mas se eu colocasse aí numa proporção, eu acredito que em relação aí às palestras presenciais, depois que tudo isso passar, já eu ouvi falar que já está fazendo até uma vacina aí no Brasil. Então, depois que tudo isso tiver passado e tiver tudo seguro e estável, eu acredito que a proporção em relação às palestras presenciais vai ser, sendo otimista, 15% do total. Eu acho que 15% do total de palestras online, de palestras serão online, e isso vendo pelo ponto de vista das empresas. E Tá? Porque o que acontece? deixa eu te perguntar uma outra coisa. Hum. Antes, já dentro do mesmo assunto, daqui a pouco você complementa. Antes dessa pandemia, quantas palestras online você vendeu? Desde que você abriu a Motive? Você é louco. Ó, nenhuma. Para ser direto, nenhuma. Eu vou falar uma outra coisa ainda. Em 2016, quando eu abri a Motive, lá no podcast passado, para quem não assistiu, para quem não acompanhou, vai ser postado hoje às 8 horas. A gente vai postar o podcast da semana passada, tá? Então, na semana passada, a gente contou a história, né? Da Motive, como a Motive surgiu, até a venda da nossa primeira palestra. E lá eu falei sobre o planejamento estratégico, vocês lembram? Que eu montei o planejamento estratégico da Motivação Palestras. E é o que acontece. Um dos diferenciais da Motive era eu oferecer palestras online. Porque eu falei assim, se eu oferecer palestra pelo Zoom, a palestra vai ficar mais barata, que o palestrante não vai precisar sair de casa. E os Não, nem clientes tem logística. não tem logística, Aí tem uma... o gasto é muito menor. E o cliente ele vai estar lá no evento, é só ele meter lá no telão a tela do Cortella, por exemplo, que tem pouca disponibilidade. Essa é outra coisa. O Cortella tem pouca disponibilidade, mas para uma palestra online, o leque já abre, né? Porque ele pode fazer ali da casa dele. Então pode encaixar no horário. Então essa era o meu foco, oferecer para as empresas. Pergunta quantas empresas gostaram da ideia. Chamaram até você de louco? Não, falaram que não rolava, não queria e tal, não teve aceitação do mercado. Não, E mas isso foi um reflexo, isso foi um reflexo agora também, né? Porque quando começou essa coisa de quarentena, eu lembro como se fosse ontem, nós estávamos no escritório e de repente choveu de cliente cancelando palestra, né? E aí você fica pensando, pô, depois eles cancelaram, a gente também não tinha essa noção de oferecer a palestra online, porque também ninguém nem sabia como, no meio dessa loucura toda, essa mudança muito rápida, a gente sabia como se posicionar também nessa questão. E depois de 2, 3 meses você vê as palestras online acontecendo naturalmente, né? É uma coisa bem engraçada. Os mesmos clientes que tinham resistência no passado e cancelaram palestras, hoje são os clientes que estão pedindo palestra online. Exatamente. Eu queria detalhar uma coisa aqui, né? Na verdade, né, DJ, né? Quando começou a pandemia, eu não posso dizer que a gente foi a pioneira, a primeira, mas a gente sim, com certeza, foi uma das primeiras agências a jogar no peito do cliente a palestra online, porque a gente não tinha conversado, inclusive, com nenhum palestrante para fazer palestra online, e a gente fez uma arte, provavelmente foi até você, DJ, que fez uma arte aí lançando, pegou 3 palestrantes, pensando aí, ó, pode fazer uma palestra, já que não pode se reunir, pode fazer uma palestra online para sua empresa. E a ideia, como não é de agora, é de antigamente, né? Claro, não agrada porque o pessoal gosta do contato, né? Do palestrante interagindo de perto. Então, a ideia acabou não agradando de fato no início, mas depois, quando o pessoal viu que realmente, tipo, a quarentena não era 15 dias, que realmente não ia poder se reunir e fazer um evento presencial, virou naquela questão de que era a única opção. Se eu quero treinar os meus colaboradores, passar uma mensagem para minha empresa, tem que ser online. E aí foi quando começou a entrar as palestras online, né? E Lucas, para você, tá? Você não fechou palestra online, mas
Eu já fechei, tá? Antes da pandemia. Então, é claro que não era comum fechar palestra online, geralmente era webinar, não era ao vivo, o palestrante da própria casa dele fazendo, era geralmente gravado em estúdio para ocasiões específicas, entendeu? A empresa geralmente estava fazendo um treinamento, era um treinamento online na universidade corporativa da empresa, e tinha um palestrante com a palestra gravada sobre determinado assunto. Não o online como é o de agora, entendeu? Uhum. É, o mais próximo de online que a gente teve, né? Mas aí, só complementando, hoje a gente, o mercado, né, ele foi obrigado a abraçar aquela ideia lá. Então, tipo, uma ideia que eu tive em 2016 de oferecer no mercado de palestras e não rolou, e eu ofereci para alguns palestrantes e os palestrantes eles falaram, não, não posso. Inclusive, teve um palestrante bem famoso aí que falou, não, não posso porque eu já tenho contratos com outras empresas e tal, não posso me envolver com palestra online. Está fazendo hoje. Então, a questão não é não poder, a questão é, você quer fazer? Hoje, como está todo mundo precisando fazer dessa forma, todo mundo quer fazer assim, né? Então, o mercado meio que foi obrigado a abraçar essa ideia de palestra online, mas eu acredito que quando tudo se estabilizar, eu acho que as palestras online vão representar menos que 15% aí do total de contratações, porque empresa, o nosso cliente foco são empresas e esses caras eles querem ver o negócio pegando fogo ali no dia do evento, quer ver todo mundo animado, quer ver todo mundo voltando para o escritório e falando sobre o evento, a empolgação, né? Mas o bom é que esse sistema online, ele veio para mostrar que realmente pode ser possível e pode acontecer de uma forma eficiente, né? Sim, exato. Eu queria dar um dado aí, voltando, o Lucas é o cara dos dados técnicos, né? E eu já não sou Esse muito cara dos aí. dados técnicos, mas eu vou complementar aqui com um dado que ele é Dado de vida. né? Ele já é mais técnico, que é sobre essa questão aí justamente da palestra online, né? Gente, o que é que eu sinto estando aqui na linha de frente, né, do campo, na batalha? A gente teve uma época aqui nessa quarentena que quando o pessoal aceitou, tipo assim, não vai ter o evento presencial, só dá para ser online, começou a chegar um monte de solicitação, contratação, tudo certinho para palestra online. Quando veio a possibilidade, né, de talvez começar a liberar a quarentena, as empresas já se retraíram nas cotações de palestra online. Por quê? Porque eles estavam esperando justamente ver se podiam voltar a fazer o evento presencial para poder fazer essa contratação, né? Então, o pessoal está muito ansioso para eventos presenciais, né? Então, sempre que for levantada uma possibilidade de poder voltar aos eventos online, onde o pessoal vai segurar um pouquinho, já não vai ter mais tanta contratação de evento online, eles vão segurar para esperar. E aí, quando chegar essa fase aí do presencial, se segura, nego, que vai ter muita coisa para você fazer. Vai chegar bombando, né? Demais, demais. Isso aí. Vamos lá então, Lucas. Nós vamos partir agora para o segundo momento, que é um momento mais específico. A gente vai sair desse mercado geral, que nós conversamos agora com todos esses dados. Então, a gente tem as 7 categorias, os 7 mercados que contratam palestras. A gente tem a sazonalidade específica de cada um. A gente tem esses 3 períodos sazonais do ano que você falou, os 2 que a Motive tinha identificado e esse terceiro que você identificou nas mentorias do curso, não é isso? Então, os pedidos, os fechamentos e os eventos. Isso. Certo, né? Beleza. E agora a gente parte para o segundo momento, que é o currículo do palestrante. E aí a primeira pergunta para você, que é o cara mestre aí nesse mercado de palestras, o cliente, qual é o principal fator dentro agora entrando no corpo do palestrante, tá? Qual é o principal fator que faz o cliente contratar aquele palestrante no meio de 10 indicações? Caramba, DJ, eu tô aqui com uma dúvida cruel. Eu acredito que só esse assunto dá um podcast inteiro. Eu acho que eu nem vou falar aqui agora. Eu acho que é melhor a gente gravar um podcast, porque esse é um assunto
muito rico, Mas, muito bom mas, e que tem muito desmembramento, cara. mas olha só, a gente vai gravar. Eu vou marcar aqui para a gente colocar como tema de um próximo podcast. Mas a gente precisava dar uma palhinha porque a gente falou do mercado, falou da contratação. Só que o currículo do palestrante está dentro dessa contratação, né? Poderia dar uma palhinha de um fator, por exemplo, que o cara, se ele alterar no currículo dele, ele já vai ter essa contratação bem mais forte. Ou seja, a barrinha de porcentagem vai crescer dentro dessa contratação, porque vocês falaram, a Elis falou, você falou, que muitas vezes o assunto que o palestrante fala deixa o cliente empolgado, né? Então, muitas vezes, como é que ele pode transpor isso para o currículo dele? Tá bom, então, ó. Vou dar uma palhinha, coisa curta, mas eu não vou falar mais do que isso, tá? Porque esse assunto aqui ele precisa ser abordado em outro podcast. O que acontece, galera? Porque é é imprescindível que vocês tenham uma boa apresentação para prospectar clientes. Do que se trata o currículo? O currículo, ele se trata, ele é o modus operandi do currículo, ele é totalmente diferente do modus operandi do currículo de trabalho. Porque o currículo de trabalho, quando você manda o seu currículo, DJ, para uma empresa? Quando eu mando? Isso. Ou como eu mando? Quando ou como? Quando você manda? Em que momento? Quando eu mando? O momento que eu estou precisando ser contratado. E esse é o seu momento perfeito, e no momento da empresa, qual é? O momento da empresa é quando ela precisa contratar um funcionário para aquela área. Aí que está o ponto. Porque você manda no momento em que a empresa está contratando. No caso do palestrante, ele não manda necessariamente quando a empresa está contratando. Ele pode mandar antes, ele pode nem saber quando a empresa está contratando. Então, o modus operandi é totalmente diferente. Por quê? Porque ele não sabe o momento que a empresa está contratando, ou a empresa até está num período fértil para contratações, mas ela ainda não está pensando em contratar o palestrante. Então, diferente do currículo de trabalho que você manda com um objetivo bem claro e a pessoa já está esperando aquilo, o currículo do palestrante, ele precisa despertar a atenção da pessoa para depois despertar interesse. E existem dois tipos de apresentação, o currículo e o Media Kit. E eu indico sempre o Media Kit, porque o Media Kit, ele faz isso que eu estou falando, ele desperta a atenção. Inclusive você tem um modelo de Media Kit que você já comentou em vídeos que estão lá no canal do Fica a Dica Palestrante, né? Na verdade, o modelo de Media Kit não está lá. Na verdade, eu fiz algumas lives, até dei o modelo para alguns palestrantes que participaram de lives comigo, mas o modelo é exclusivo para o pessoal do MBA do palestrante, a nossa mentoria. Porque é um modelo que ele faz isso. Tipo, o que a gente ensina aos palestrantes da mentoria? A gente ensina, coloca na cabeça do cara o fato de que ele precisa despertar interesse para depois fechar palestras. Tá? E o Media Kit, e o que é o Media Kit, galera? O Media Kit é uma apresentação resumida de quem é você, do que você fala e de qual é a sua vibe, qual é a sua energia, o que te move, tá? O seu propósito. Muito palestrante enche o Media Kit de informação. Só que informação você precisa usar em um processo de despertar de interesse. No momento do Media Kit, você não sabe se a empresa está precisando ou está procurando por palestrantes. Então, como você vai despertar o interesse de uma pessoa que não tem a atenção focada em você? Então, o objetivo do Media Kit é despertar a atenção da pessoa e mover a pessoa para um lugar que, se ela tiver interessada em você, ela vai ter o interesse despertado. Por exemplo, seu site, suas redes sociais, seu canal do YouTube, entendeu? Então, o trabalho do Media Kit no processo de prospecção é chamar a atenção para depois ter oportunidade de despertar interesse. Então, é como se eu estivesse conversando aqui com o DJ e ele estivesse com o celular na mão. Eu não tenho a atenção do DJ. A partir do momento que o DJ solta o celular e começa a olhar para mim, eu tenho a atenção do DJ. Mas aí já tem o Media Kit dentro de um outro processo, que é o processo comercial. É o processo de indicação de palestras. E aí ele já entra com uma outra função, aí eles podem falar melhor sobre isso. Mas
A gente vai falar sobre isso no podcast de currículo. Ô, Lucas, Não, vamos sim. tem alguns palestrantes, e geralmente é quem está começando no mercado, tá? Que eles têm uma abordagem diferente comigo. Por exemplo, um palestrante que eu não conheço, mas o cliente viu alguma coisa dele e me pediu o nome dele e eu estou entrando em contato a primeira vez. Ou eu estou pesquisando mesmo no Google sobre determinado tema e eu encontro um palestrante que fala. Eu entro em contato lá para saber lá as informações se ele tem agenda, né? Quanto que ele está cobrando. E aí entro em contato direto com esse pessoal e aí eles começam na cobrança de retorno. E tem um processo que é feito na maioria das vezes, né? Que é a questão de concorrência, né? A gente tem no nosso mercado aqui, né, concorrências de agências, né, e de empresas, mas existe também a concorrência de palestrantes, né? Uhum. Explica um pouquinho aí pra gente. Concorrência O que de seria uma palestrantes. concorrência de palestrantes? Concorrência de palestrantes em que sentido? Explica melhor para mim. Tá me ouvindo? Eu acho que Eu caiu tô a conexão ouvindo. dela. Ah, tá ouvindo. Concorrência de palestrantes em que sentido? Eu não entendi. Concorrência de palestrante quando tem mais de um no páreo, porque, por exemplo, quando eu entro em contato com palestrante, muitos deles, que é a primeira vez, né? Muitos deles acham que o cliente só pediu o nome dele ou que eu encontrei ele, né? E eu tô levando para o cliente somente o nome dele, né? E aí ele vem com uma cobrança incisiva em Deixa eu te cima fazer de uma mim pergunta, e não Elis. consegue entender. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu queria saber como é que funciona quando tem concorrência de palestrantes. Você está devolvendo a pergunta para mim de uma forma diferente, então. Não, da mesma forma, porque eu sei essa resposta, eu posso falar aqui tranquilo, mas você está falando com o cliente todo dia. Então, eu acho que você vai ter muito mais propriedade, vai responder melhor do que eu. Vamos lá. Tem empresas que eles já pedem mais de um nome de palestrantes e quando eu faço a consultoria, eu não trabalho com apenas um nome de palestrante, com um único palestrante. Porque tem muitos caras que abordam o mesmo tema que ele, que se encaixa com a necessidade do cliente. Então, vamos supor que em um cliente eu fiz a consultoria, o cara me pediu 2 nomes, está aberto a receber indicações, e eu indico mais 3 palestrantes que se encaixam com a necessidade dele. Então, no páreo, todo mundo já entra aí com 4 concorrentes, né? Uhum. Até os nomes que eles pediram, né? Já entra aí em 4, né? Nessa concorrência. E o que acontece? A empresa vai contratar quem mais despertar o interesse dele. Só que, por onde que vai despertar esse interesse, né? Uhum. Se eu até ofereço uma call com cada um dos palestrantes, principalmente com quem eu indiquei, né? Para o cara tirar a dúvida. Ele pode fazer com os 3, sem compromisso nenhum, e tirar a dúvida quem que se encaixa mais com o evento dele. Só que é como você falou antes, né? Até eu chegar e convencer o cara a fazer a call, o cliente já tem que ter uma predisposição a isso. Ele já tem que ser convencido pelo material de que vale a pena ele tirar 5 minutos para conversar com aquele cara, né? Então entra aí nessa questão E ó, do de material. novo, a gente voltando para a questão de interesse, tá vendo? Então tem as concorrências lá, quem ele vai contratar, quem despertar maior interesse. Então você vê que tá tudo relacionado a interesse. Você vê como o centro do mercado de palestras, cara, é muito louco isso. A gente poderia até fazer um outro podcast sobre isso. O mercado de palestras, ele não tem mapa. A pessoa, quando entra no mercado de palestras, ela não sabe quais são os primeiros passos a dar. Quem está ensinando no mercado de palestras, na maioria das vezes, são palestrantes que já trilharam, já abriram caminho, já trilharam, sabe? Mas o novo, o que eu acho legal, conversando com palestrantes, é que a gente está passando uma visão de contratante.
Então é como se a gente estivesse em cima de uma montanha, sabe? Vendo todos os palestrantes abrindo trilhas lá na floresta, mas a gente está lá de cima, a gente está olhando, a gente sabe que ali tem uma árvore, ali, a gente sabe que ali tem um buraco, ele vai se perder, a gente sabe que ali tem um rio. A gente a gente está parecendo o Waze, buraco à frente. É difícil. É isso mesmo. E isso acontece porque a gente está numa posição privilegiada. Nós estamos contratando palestrantes. Então, a gente sabe o que o palestrante pode fazer que vai afastar ele de mim. Eu sou contratante. E se afasta de mim, provavelmente afasta da empresa, que é o meu cliente, que tem um comportamento parecido com o meu. Entendeu? Então, o método NIC, tudo isso que a gente criou foi uma forma de mapear o mercado de palestras e deixar visível, deixar ilustrativo como é que funciona o mercado de palestras, e tudo se baseia em torno do interesse. Agora tem uma outra questão legal também nessa questão do interesse. E como é que eu vou explicar isso para você? Eu queria que você explicasse para a gente como você qualificaria um palestrante que, por exemplo, eu não vou falar de partido político porque não convém, mas vamos supor que você contrata um palestrante para falar sobre feijoada. E aí chega lá na palestra, o palestrante fala sobre macarronada. Como é que você classificaria esse palestrante? Porque eu acredito que essa falta de entendimento ou alinhamento é uma coisa que distancia tanto o cliente quanto a agência do contratante, não é? Exatamente, isso acontece bastante nos alinhamentos de briefing. E aí a gente pode até fazer uma outra live também sobre briefing. Outro podcast só sobre briefing. É um monte de assunto que tem pano para manga. É um outro podcast. E, por exemplo, a gente mas eu fiz essa pergunta porque ela se encaixa perfeitamente num dos fatores de contratação do palestrante, porque às vezes a gente tem uma coisa chamada call, né? O palestrante faz a call com o cliente. E de repente o cliente está conversando, o palestrante foi indicado porque ele é daquele assunto, e de repente na call ele se desvende. Tudo que a agência gastou para vender o cara, na call ele se desvende. E aí eu queria que você falasse para a gente por que isso acontece na maioria das vezes e como você classificaria esse palestrante. Na Gente, verdade... eu vou dar uma cortada em você, Lucas, que eu acho que o que eu vou falar já vai te ajudar a trazer isso aí de uma forma mais enxugada, né? Na verdade, call e alinhamento de briefing geralmente já acontecem após a contratação formal, né? Papéis, no caso, né? Assinado, né? E geralmente é muito difícil um palestrante se desvender na call. Lógico que acontece, e no meu ver, se aconteceu isso, é porque a cabeça do palestrante não estava no momento ali naquela reunião fixada. Então, ele não conseguiu assimilar, não conseguiu entender o que o cliente queria, e ele não conseguiu passar para o cliente que ele atenderia essa mensagem, né? Então, ficou tudo confuso. Mas é muito difícil um palestrante se desvender em uma call. Só que, depois da contratação já feita, e o cara vai lá fazer a palestra e ele não cumpre com o que ele brifou, é o que é muito mais complicado, né? Por quê? Porque é uma experiência ruim desse cliente que contratou, que sim, vai impactar muito na vida do palestrante, porque se o cliente gostar muito desse palestrante, ele pode até não repetir a palestra dele, mas o CEO, o diretor da empresa, o pessoal do RH, eles têm amizade com outras empresas, gente. Então, é tudo uma rede de contatos. Então, eles podem te indicar para uma outra empresa ou nesse sentido de desvender que eu quis dizer, né? De o palestrante não cumprir esse combinado que foi, né? Talvez seja um alinhamento de briefing, ou no palestrante no dia estava tudo certo para ele falar sobre feijoada e chegou no dia ele falou sobre macarronada. Então... Por isso que eu falei que isso dá outro podcast, porque ó, Elis colocou um ponto diferente do que eu ia falar e você já está colocando aí um outro ponto, entendeu? Então isso daí tem muito desmembramento. Tem palestrante que ele faz o briefing com o cliente, não se desvende no briefing, chega lá na palestra e ele não fala o que combinou do briefing.
E isso conta um ponto negativo do caramba para ele. E o desmembramento do erro de briefing é o cliente não recontratar aquele cara e ainda por cima queimar esse cara para outros possíveis contratantes. Entendeu? E aí tem o briefing antes do fechamento, que é esse briefing que a gente tenta encaminhar palestrantes para a gente tentar fechar a palestra. Então, isso tem assunto pra caramba. Hoje, no seu ponto de vista, qual dos 7 setores que você falou tem o que mais pede solicitação e tem o que mais fecha? Quais são esses dois? Os dois são empresa. Meu time é o time das empresas e eu não largo. Então, as empresas... O foco não é à toa, né? Não é tipo assim, eu escolhi no Mamãe Mandou, quem... Não. A gente verificou o seguinte, no nosso arquivo também, e eu vou dar um spoiler para vocês aí, pessoal, e para você também, tá, Elis? Porque isso daí vai ser bom para você que preenche também essa planilha. A gente futuramente tem a ideia de fazer um sistema com essa nossa inteligência. E aí jogar todas as informações, todos esses dados na nuvem. E aí quando a gente jogar na nuvem, o que vai acontecer? Elas vão estar disponíveis para a gente apresentar para outras pessoas, para a gente fazer cruzamentos de informações que a gente nem faz hoje, entendeu? E aí qual é a nossa ideia? A nossa ideia é fazer algum tipo de plano de assinatura para poder oferecer isso para palestrantes futuramente. Oferecer inteligência de mercado, oferecer mapa no mercado que não tem mapa e ajudar palestrantes, né, a se orientarem, a saber aonde atacar, a trabalhar em São Paulo, porque em São Paulo é onde tem mais número de fechamento e de cotação. Ou se for na Paraíba, é Paraíba, porque tem mais fechamento e cotação. Mas isso sim, não é em cima de achismo, ele vai fazer em cima de dados reais. Entendi. Eu acho que por hoje, né, o caminho aqui é encerrar por aqui, porque todas as perguntas, DJ, que você está direcionando para um podcast de cada assunto, né? É isso aí. Pois é. Hoje a gente já deu, agora só está dando podcast novo. Não, beleza. Então, a gente vai continuar esses assuntos separadamente em próximos podcasts, que a gente não vai falar quando vai ser, mas com certeza a gente vai trazer, porque realmente não é uma questão de que as perguntas abordam outros assuntos. Eles estão meio que uma rede. Tá tudo interligado, né? E não é um quebra-cabeça, mas é uma coisa que está interligado a outra. Pode ser que na semana que vem a gente faça uma pergunta que tem a ver com um link que foi respondido já nesse podcast de hoje e que tenha muito a ver. Então, a gente vai estar sempre voltando em assuntos porque eles se correlacionam, né? E aí, então, para a gente poder finalizar, eu queria que você e a Elis também dessem aquela dica sobre o assunto de hoje na contratação de palestrante, quem contrata palestra. Qual a dica que você deixa aí para os palestrantes que estão assistindo a gente? Minha dica, eu começo. A minha dica é o seguinte, é simples e fácil. Foca em empresa. Para de focar em Sebrae, para de focar em escola, universidade, para de focar nesses outros 6 tipos de contratantes, porque eles desperdiçam seu tempo, energia e dinheiro. Foca em empresa. A minha dica, olha que dica. Cortei, DJ. Continua aí seu pensamento. Olha que dica, né? Você deu uma deixa aí que eu, se fosse palestrante, eu já agarrava com unhas e dentes a partir de amanhã. Eu só ia me dedicar 100% à empresa. E tem outra coisa, dá um tempinho até para eles pensar um pouquinho aí, porque o que acontece? Galera, as empresas, elas... Eu esqueci o que eu ia falar. Vai, Elis, fala aí. Eu fiz a piada, eu esqueci o que eu ia falar. É assunto do próximo podcast. Vou dar um tempo para você pensar, tá, Lucas? O que você ia falar. Bola nas costas. Bom, gente, a minha dica, tá, de acordo com o tema abordado hoje, que foi aí sobre os contratantes, né? Eu acho que é uma dica também preciosa de ouro.
é sobre relacionamento. Você tem que saber se relacionar com os contratantes. E esses contratantes, eles podem ser tanto a empresa quanto uma agência que está te procurando. Porque é esse relacionamento, o bom relacionamento com o contratante final ou com a agência, que vai te levar para outros trabalhos que estão fora do seu campo de visão. Então, às vezes, você está prospectando em uma área e eu tenho várias outras, eu sou de uma agência, né? E eu tenho várias outras áreas diferentes e você conseguiu chamar a minha atenção, despertar o meu interesse quando aparecer um cliente que eu souber, que eu perceber que a necessidade dele se encaixa com o que você fala, com certeza eu vou te procurar para te indicar. Você vai entrar aí nessa concorrência de palestrantes que eu estou enviando para os meus clientes, né? Muito então, bom. uma questão do Agora, relacionamento. Saiba se relacionar. Agora, a minha dica como especialista de marketing é: nunca deixe o cliente procurar o dentista quando ele tiver dor de dente. E aí, onde eu quero chegar com isso? Lá vem Você, com a muita gente acha que dar conteúdo é perder dinheiro ou perder venda. Não. Dê conteúdo que realmente os seus clientes vão utilizar. Não deixe ele sentir uma dor de dente para ele saber que ele tem que procurar o dentista e quando ele chegar no dentista ele saber qual foi a causa da dor de dente. Você precisa ensinar ele, educar ele, para quando ele sentir a dor de dente ele já saber o que é aquilo. E isso vai te aproximar muito mais do cliente como um especialista naquele assunto. Então, traga informações que realmente vão encher os olhos do cliente que ele vai poder usar como conteúdo. Então, o conteúdo é a sua melhor e mais eficiente arma que você tem na mão. Se você não souber usar essa arma, você não será um palestrante que vai estar no topo da nossa pirâmide do NIC, né? Do método NIC. Então, essa é a dica que eu deixo hoje. E essa dica aí, ela daria um outro podcast. Falar sobre interesse. Tudo dá um podcast. Dá, pô, porque você vê, o DJ de novo, galera, voltou para a ideia do interesse. A Elis estava falando, ela repetiu várias vezes a questão do interesse. O DJ, ele foi dar uma dica que está relacionada ao interesse. E, ó, ele não falou de especificamente focar em gerar interesse. Ele falou em focar em gerar conteúdo sem medo de dar conteúdo. Gerar conteúdo para informar as pessoas, para que quando elas tenham a dor de dente, elas saibam quem procurar. Entendeu? Tudo está em volta de gerar interesse. E ponto. É isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que participou. Obrigado, Lucas. Obrigado, Elis. Esse foi o nosso podcast Mercado de Palestras. E o objetivo aqui, como sempre, é discutir, trazer estratégias que vão fazer clientes correrem atrás de você, ao invés de você correr atrás de clientes. Eu sou o Lucas Vieira, gerente de marketing da Motivação Palestras. Boa noite, gente. Muito obrigada aqui pela oportunidade de estar com vocês, né? Eu sou a Elis Dayana, Speak Hunter da Motivação Palestras. E eu sou o Lucas Lopes, sou fundador da Motivação Palestras e quero agradecer a presença de todo mundo que assistiu a gente aqui online e de todo mundo que vai assistir essa gravação depois. E é isso. Valeu, galera. Um abraço. Tamo junto. Você, Elis. Tamo junto. Até Valeu. quarta-feira.